Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender como encontrar a referência do rolamento, conhecendo aqui o seu tipo e também utilizando o paquímetro para medir as suas principais dimensões. Vocês vão observar que alguns dígitos da sua referência nós conseguimos a partir disto. Outros nós temos que verificar através do catálogo, seja ele de forma online ou físico, o qual aqui no físico eu vou ter um recorte para a gente verificar aqui a sua referência. Na verdade, nós iremos verificar aqui dois rolamentos. Primeira coisa que nós temos que entender, o rolamento ele pode ser representado de duas formas. A sua forma simbólica ou simplificada. Então, a primeira coisa aqui é que eu tenho que olhar para o rolamento e saber qual é o seu tipo. Veja só, esse primeiro rolamento que nós vamos verificar aqui é o rolamento rígido de esferas, de uma carreira de esferas. E observe que ele é fechado em ambos os lados. Isso aqui já traz muitas informações para a gente. Se ele fosse nos dois lados com chapas de aço, ele ia ter aqui como sufixo ZZ ou 2Z. Como ele aqui é vedado, né, a parte de borracha nos dois lados, ele vai ter aqui como sufixo 2RS. Mas vamos por partes. Primeiro, aqui a forma simbólica, como ele é representado. Aqui, observe que para todos os rolamentos, essa parte inferior aqui vai ser igual, vão ser iguais, com duas retas aqui diagonais, e para o rígido de esferas, o elemento rolante uma esfera, ele vai ter apenas esses dois tracinhos aqui, parecendo aqui uma cruzinha. Então, isso aqui é a forma simbólica. E aqui, vemos de maneira mais clara a sua representação deste rolamento. Rolamento rígido de esferas, dupla vedação. E o que nós vamos fazer agora é pegar as suas principais dimensões. Então, nós vamos analisar aqui diâmetro externo, interno e a largura. Primeiro eu vou pegar a sua largura aqui. A sua largura tem aqui 17 milímetros. Então, eu vou colocar aqui 17 milímetros, certo? Vou pegar agora o seu diâmetro aqui, o seu diâmetro interno. Ele vai ter aqui, 35 milímetros. 35 milímetros aqui. Certo? 35 milímetros. Agora vamos verificar aqui o seu diâmetro externo. Ele vai ter 72 milímetros. Observe que eu peguei as principais dimensões aqui desse rolamento. O rolamento rígido de uma carreira de esferas, certo? Então, aqui eu tenho as suas principais dimensões. Então, o que a gente vai verificar agora? Observe o seguinte. Primeiro, quase sempre, na maioria dos casos, certo? Na maioria dos casos, o que acontece? O primeiro dígito representa o tipo do rolamento. Se esse rolamento é um rolamento rígido de esferas, o seu primeiro dígito aqui é 6. 6. E dentro da terceira regra para os furos, os dois últimos dígitos aqui já serão, na verdade, a representação do seu diâmetro interno, o qual, vamos lá, designação básica. Primeiro dígito, quando se tem 5 dígitos na sua designação básica, o primeiro dígito é o tipo, o segundo dígito é a série da largura, o terceiro dígito, série do diâmetro externo, e os dois últimos dígitos é representando aqui o seu diâmetro interno. Então, vamos agora para os dois últimos dígitos. O que acontece? Se ele é 35 e a gente divide isso aqui por 5, faz parte da terceira regra dos furos, 35 por 5 vai dar 7. Então, nós temos aqui, você vai colocar 0, 7. Então, a referência para esse rolamento aqui vai iniciar com 6 e os dois últimos dígitos, 0,7. Agora, a gente vai verificar se na sua designação básica serão 5 dígitos ou 4 dígitos. Aqui, possivelmente são 4 dígitos. Então, a série da largura será omitida, ficando o dígito na sequência do diâmetro externo. E aqui eu já coloco o sufixo, que é 2RS. Por quê? Porque é dupla vedação. Tá certo? Então, vamos lá.
Já temos aqui as principais dimensões, que é 72, diâmetro externo, 17 a largura e 35 o diâmetro interno. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o recorte de um catálogo, sabendo que quando a gente vai para o catálogo, principalmente físico, se eu já sei quais são as páginas para os rolamentos rígidos de esferas e o que estão dentro do intervalo dessas dimensões aqui, já economiza muito tempo para eu encontrar. Vocês vão ver, acho que vocês já tiveram contato com algum catálogo físico, vocês vão ver que é bastante folhas ali. Então, apenas eu imprimi a folha para o rolamento rígido de esferas com essas dimensões. Observe, rolamento rígido de esferas de uma carreira de esferas de 25 a 35 milímetros. Vai ser nesse intervalo aqui, ó. Observe. Vai ser nesse intervalo. Rolamento rígido de esferas de uma carreira. E nós vimos nas principais dimensões que o seu furo é 35 milímetros. O D maiúsculo, seu diâmetro externo, que é 72. Deixa eu tirar aqui o foco para melhorar aqui a visão. 72. E o seu diâmetro interno, que a gente já viu aqui, ó, 35. Largura 35, diâmetro externo 72 e largura, que é a letra B, 17. Então, quando a gente segue nessa mesma linha, verificamos aqui a referência para o rolamento, ó, 6207. Então, o único dígito que falta aqui para a gente, eu vou até colocar aqui, ó, no seu lugar, que é o 2. Nós temos aqui o da largura que foi omitido. Então, aqui, referência do rolamento 6207. E a gente consegue ver no próprio rolamento aqui, ó, nem sempre você vai 6207. Rolamento de esferas 6207 2RS. Vamos ver agora outro rolamento. Vamos ver agora o rolamento cônico. Vamos lá. Rolamento cônico de rolos. Qual a diferença? Principal diferença para o rígido. Rígido de esferas, altas rotações, cargas radiais. E esse aqui, por ter um elemento rolante rolo, ele vai ser para cargas maiores, carga radial, carga axial em um sentido. Então, cada rolamento ali ele vai ter uma particularidade em relação às cargas que ele exerce. Observe aqui que na parte dele, ó, na representação simbólica, ele vai ter, por ser cônico, ele vai ter uma inclinação. Observe, embaixo vai ser igual aos demais, e aqui ele vai ter uma inclinação, ó. E aqui é a sua forma simplificada. Veja que ele está assim, ó. Certo? Está assim, a sua forma simplificada. O que que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar as principais dimensões, vai colocar aqui e referenciar no catálogo. Vamos lá. Primeiro, aqui a largura é B. Aqui a largura é T de tatu. Então é a largura total aqui. Vamos ver quanto é a largura total. A largura total aqui vai dar 24,75. 24,75. Vamos ver o diâmetro externo. Diâmetro externo aqui desse rolamento. 85. Aqui vai dar 85. E qual o seu diâmetro interno? Vamos verificar aqui. 45. 45. Então, o que que acontece? Veja só. Aqui o rolamento cônico de rolos. 85 o seu diâmetro externo. 24,75 a sua largura total. E 45 aqui o seu diâmetro interno. Então, o que que a gente vai fazer? Observe o seguinte. O que que a gente vai fazer? Geralmente, né, como eu falei, quase sempre você vai ter ali o primeiro dígito como o tipo, a representação do tipo do rolamento. Então, o cônico de rolos cônicos, certo? O rolamento de uma carreira de rolos cônicos,
ele inicia com o dígito 3. Dígito 3. E aqui, se deu 45, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 5, que vai dar aqui no final 0,9. Então, eu já tenho o primeiro dígito e já tenho os 2 últimos dígitos. E agora, o que eu vou fazer? Vou, mais uma vez, consultar o catálogo. Qual a página? Onde tem os rolamentos cônicos de rolos cônicos, que tem esse intervalo aqui, até 45 milímetros de furo. Então, eu venho aqui, ó. Ele tem aqui o seu diâmetro externo, vai ser 85, a sua largura, que agora é representada com a letra T, 24,75, diâmetro interno 45. Então, rolamento aqui, ó, rolamento de uma carreira de rolos cônicos de 35 a 45 milímetros de furo. Aí eu vou pegar aqui, ó, 45 milímetros de furo, que é o D minúsculo, o D maiúsculo 85, e a largura, que é o T, 24,75. Quando eu vou aqui, ó, seguindo a linha, o que acontece? Quais são os dígitos que faltam? O 2 para a série da largura e o 2 para a série do diâmetro externo. Então, eu venho aqui, ó, 2 e 2. Então, este rolamento aqui é um rolamento 32.209. E aí a gente vai e confere no próprio rolamento, ó. Deixa eu ver se dou 32.209. O 3 por ser o seu tipo, rolamento de uma carreira de rolos cônicos. 0,9, porque isso aqui multiplicado por 5 é igual a 45 milímetros. E aqui nós encontramos toda a referência do rolamento. E veja como é importante primeiro você conhecer os tipos, as suas características, para poder achar a referência de forma correta e rápida. Tá certo? Então essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.